Final de ano tá chegando e a busca por passagens aumenta, tanto para o aéreo quanto para o rodoviário. Nesse vídeo a gente selecionou os destinos que mais são procurados a partir de São Paulo para fazer o comparativo e você saber qual vale mais a pena, passagem de avião ou passagem de ônibus. Eu me chamo Lucas, falo aqui da Cobra Viagens, uma agência de viagens que atua no segmento de transporte turístico de passageiros há mais de 30 anos. Nesse vídeo a gente vai fazer um comparativo de valores de passagens entre passagens de ônibus e passagens aéreas. O propósito dessa comparação é porque nos últimos anos o reaquecimento da economia como um todo, especialmente no segmento do turismo, vem aumentando muito. A demanda está crescendo bastante e por isso os preços também vêm subindo. Um exemplo disso é que nos últimos meses o aéreo, as passagens aéreas vêm trazendo aumentos de mais de 20%, para você ter uma ideia. Então por isso que a gente quer fazer esse comparativo, especialmente baseando nos principais destinos a partir de São Paulo. Destinos próximos a São Paulo, no raio ali numa faixa máxima de 500 km, para você ter uma noção de quanto que ficariam os preços para esses destinos saindo de São Paulo, tanto do ônibus quanto do aéreo. Antes de falar dos preços, é importante falar como que a gente chegou a eles, como que foi feita a nossa comparação para o vídeo ficar claro e justo. Bom, basicamente a gente fez a nossa busca agora em novembro, dia 25 de novembro, ou seja, os preços tendem a subir mais até o final do ano, especialmente para quem está procurando passagens para viajar no período de férias, ali em dezembro, janeiro, ou de festas, como por exemplo o Réveillon, e a gente usou como parâmetro a data mais procurada do ano, né, para quem está em São Paulo e para quem está no país inteiro e quer viajar, que é do dia 29 de dezembro, uma sexta-feira, véspera de Réveillon, indo no 29 e voltando no dia 1º, segunda-feira, feriado, que é quando o ano novo, né, 2024, começa. Claro, é das épocas mais procuradas no ano, então por isso também os preços tendem a ser os mais altos, mas é um bom parâmetro para a gente ter esse comparativo de preços entre o aéreo e entre o rodoviário, especialmente para viagens de alta temporada. Outra informação muito importante é o padrão de poltrona que a gente está usando no comparativo. Para ficar similar ali em relação a conforto, no avião a gente vai trabalhar com preços de passagens econômicas, que são as mais baratas, e no ônibus a gente vai procurar por passagens tipo executivo, que também são as mais baratas em relação a, por exemplo, passagens de semileito ou leito. Se você não sabe como que funcionam as diferentes tipos de poltronas de ônibus, tem vídeo aqui no canal que você pode entender melhor como que cada um é e por que os preços mudam nas configurações de poltronas para os ônibus. E o primeiro destino que a gente vai fazer a comparação aqui é Florianópolis, que fica em Santa Catarina, é um dos destinos mais procurados para quem está em São Paulo para passar o Réveillon por conta das praias, né, das várias praias. Bom, para você ter uma noção, o preço hoje para Floripa, saindo no dia 29 de dezembro e retornando no dia 1º de janeiro, sai por R$ 2.035 na classe econômica, o voo mais barato. Já no rodoviário, nas mesmas datas, passagens ida e volta saem no total de R$ 530, ou seja, você economiza praticamente R$ 1.500 para viajar para Florianópolis, que é uma viagem relativamente curta, dá para você fazer durante a noite, então é tranquilo de ônibus. No em Santa Catarina, se você quer ir para Balneário, não quer ir para Floripa, né, quer ir para Balneário que está um pouquinho antes, dá também. Você pode ir voando para o aeroporto de Navegantes, que fica ali em Itajaí, coladinho com o Balneário, e a passagem ida e volta nesse mesmo período do 29 ao 1º de janeiro, 29 de dezembro ao 1º de janeiro, sai por R$ 1.930. Já a passagem rodoviária no modelo executivo sai por R$ 474, muito mais barato também. Novamente você economiza numa faixa de R$ 1.500 indo de ônibus para Balneário Camboriú, que também é o tipo de viagem que você faz durante a noite, vai dormindo e acorda lá. Ainda pensando em festa de Réveillon, o pessoal gosta muito de ir pra praia e por isso que Rio de Janeiro é um dos destinos mais procurados por quem está em São Paulo para passar a virada de ano. E nesse período para o Rio de Janeiro, as passagens estão custando hoje a partir de R$ 900 no aéreo, ida e volta classe econômica. Em contrapartida, no rodoviário, você encontra passagens hoje a partir de R$ 370 e de volta. Se você está disposto de viajar um pouquinho mais longe, quiser para Vitória, no Espírito Santo, a gente também fez um comparativo bem legal. E nesse mesmo período de viagem, no aéreo, você vai gastar a partir de R$ 2.166 e de volta de São Paulo para Vitória, no Espírito Santo. Agora, se você for de ônibus para lá, uma viagem um pouquinho mais longa do que para o Rio de Janeiro, é verdade, são aproximadamente 15 horas de viagem. De toda forma, a economia faz valer a pena, porque você gasta a partir de R$ 630 e de volta de São Paulo para o Espírito Santo de ônibus. Falei do Rio de Janeiro, falei de Vitória, que está um pouquinho acima, e vamos um pouquinho além. Vamos para Bahia agora, vamos para Porto Seguro, que é um outro destino muito procurado
tanto para quem está no Sudeste, né, aqui na região de São Paulo, quanto para quem está em Minas Gerais, por exemplo. Como eu falei, o nosso padrão de busca é a partir de São Paulo, mas com certeza se você estiver, por exemplo, em Belo Horizonte ou em cidades ali daquela região, ou até mesmo no Rio de Janeiro ou Vitória, vai sair bem mais barato o rodoviário para a Bahia, né? Mas de toda forma, olha como fica muito mais barato viajar de ônibus do que de avião para Porto Seguro. Vou saindo no dia 29 de São Paulo, indo para Porto Seguro e voltando no dia 1º de dezembro de lá, a passagem vai sair a partir de R$ 2.400. Quer dizer, é dinheiro pra caramba, né? No entanto, se você for de ônibus, encarar uma viagem de um dia praticamente, saindo de São Paulo para lá, você também economiza bastante. Aí você vai pagar a partir de R$ 145 e de volta para a Bahia, né? Para Porto Seguro. Pode me falar, né, Lucas, mas é caro do mesmo jeito, é quase R$ 1.000, quase metade do preço. É verdade. A verdade é que pela distância saindo de São Paulo acaba sendo mais caro mesmo, mas de toda forma o que eu quero te mostrar é que comparativamente é muito mais barato ir de ônibus do que de avião para a Bahia nessa época do ano. Por isso que a gente está fazendo aqui um comparativo de preços de passagens rodoviárias, mas o que a gente faz aqui na Cobra não é vender passagem de ônibus, o que a gente faz aqui é alugar ônibus. E para viagens como essas, né, como para Bahia, por exemplo, ou para outros estados mais distantes, seja no Nordeste, no Centro-Oeste, no Sul do Brasil, qualquer que seja, ou até nesses mais próximos que a gente está fazendo um comparativo também, alugar um ônibus é muito mais vantajoso. De qualquer forma, sempre vai ser mais barato viajar de ônibus do que de avião. Por isso que se você aluga um ônibus com a gente, um ônibus só para você, para viagens longas como essa, além de você economizar no valor, você pode montar o seu próprio roteiro. Ou seja, são muitas horas de viagem? Sim, são muitas horas de viagem. Mas o que você pode fazer? É montar um roteiro bem bolado. Por exemplo, parando no Rio de Janeiro, parando em Vitória, por exemplo, e aí você chega na Bahia e você curte mais do que um feriado ou um final de semana, você curte uma semana de viagem. 15 dias de viagem, não importa, você monta o seu roteiro e aí Porto Seguro é o limite, você pode até subir para cima de Salvador, por exemplo, fazer ali Costa do Sauípe, outros estados, o que quer que seja. O que eu quero te dizer é, alugar um ônibus para sua viagem em família, com amigos, uma viagem privada, vale muito mais a pena questões financeiras e de logística do que o aéreo, tenha certeza disso. Mas muito bem, eu falei para você de vários destinos com praia no litoral, pensando especialmente em Réveillon, mas eu sei que tem muita gente que vai para o interior do país, tanto pelo preço quanto para visitar parentes, por exemplo. Afinal de contas, é um feriado grande, prolongado e que todo mundo pode ter a oportunidade de visitar pai, mãe, tio, tia que está lá no interior. Por isso que destinos como Belo Horizonte, Curitiba, Brasília são muito procurados. E vamos fazer um comparativo aqui também para saber se vale mais a pena ir de ônibus ou de avião nesse mesmo período do ano. O primeiro destino vai ser Belo Horizonte. Saindo de São Paulo, indo para Belo Horizonte nesse mesmo período, você vai gastar a partir de R$ 470 passagem ida e volta. Já no rodoviário, o valor ida e volta de passagem de ônibus no executivo sai a partir de R$ 290. Para Curitiba, ida e volta no aéreo classe econômica você gasta a partir de R$ 650. Já no rodoviário, ida e volta você gasta a partir de R$ 200. Normalmente Brasília, no aéreo, ida e volta saindo a partir de R$ 720. Já no rodoviário, ida e volta a partir de R$ 400. É interessante notar nesses últimos destinos para o interior do Brasil que a gente abordou agora é que, apesar da diferença ser pequena, o aéreo é mais caro, ainda mais caro do que o rodoviário, é verdade, mas também é verdade que a diferença é pequena, pensando no custo-benefício e no tempo de viagem. Então, muitas vezes, vale mais a pena viajar de avião para esses destinos pela rapidez da viagem e pela comodidade nesse caso, né? Afinal de contas, a diferença é pouca. No entanto, é importante ressaltar que os preços variam muito de acordo com oferta e demanda. O interior do país é menos procurado no Réveillon do que destinos de praia, como a gente colocou lá atrás. É por isso também que a diferença de preços é tão alta, é tão gritante, né? Por isso que ir para destinos de praia é bem mais caro do que para destinos de interior. Então por isso também a oferta de ônibus e de aviões para destinos de praia também é maior e a oferta para destinos de interior é menor. Então os preços tendem para o interior a subir também. Agora estão próximos, mas a tendência é que eles mudem, fiquem mais caros porque a oferta para esses destinos é menor. Então é a lei da oferta e demanda. Então se você vai comprar passagem interior, já compra antes. Não deixa para comprar na última hora, porque provavelmente você vai pagar bem mais caro e tudo que eu rolei nesse vídeo vai estar defasado. Claro, defasado para mais caro, né? Os preços tendem a aumentar. É claro, né? Se você é desses que quer viajar pelo Brasil com a sua família e amigos, não quer passar por perrengue, quer montar sua própria viagem personalizada, quer saber quanto custa um aluguel de ônibus, estamos aqui para isso. Pode entrar em contato, nossos contatos estão na descrição do vídeo, falar com a nossa equipe que vai ser um prazer te ajudar a organizar e montar a sua viagem. Ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.